Gravando. Bom dia, queridos alunos do 5º ano A, sejam muito bem-vindos à nossa revisão de prova para avaliação de língua portuguesa. Iniciaremos a revisão e para isso vocês precisam da apostila, do livro número 2, de um marca-texto ou um lápis de cor para anotar os pontos principais. Lembrando que caso haja dúvidas, basta ligar o microfone para fazer a pergunta. Conforme eu for perguntando as coisas, todos devem responder, ligar o microfone e responder, mesmo que seja o primeiro ou o último a responder, porque essa resposta não é importante para mim, e sim para que o seu cérebro memorize. Então, vamos iniciar a revisão de prova na página 17 do livro de língua portuguesa. Todos... Ô, professora, vai ter as páginas para estudar no cronograma? Sim, no cronograma de provas que será colocado no site, que também será enviado pelo WhatsApp, tem todas as páginas de estudos e os dias das provas de todas as matérias, incluindo inglês e espanhol, ok? É 17, tia? Isso, página 17. 17 de língua portuguesa. Obrigado. Imagina, por nada. Nós vamos começar a nossa revisão falando sobre sigla. Sigla é quando nós abreviamos uma palavra utilizando apenas as suas letras iniciais, ok? Então, nós vamos na página 16 e 17. Vamos trabalhar com o livro aberto. Abreviatura é diferente de sigla. Abreviatura é quando nós reduzimos o tamanho da palavra. Nós pegamos uma palavra e reduzimos ela em tamanho menor, tá? E é isso que é chamado de abreviatura. Nós vamos iniciar aí, grifando os pontos principais, da página 16, nós vamos grifar a explicação do quadradinho amarelo. Então, peguem um marca-texto ou lápis de cor e nós vamos grifar o que está escrito aqui dentro. Eu vou fazer isso agora também junto com vocês, ó. Peguei o lápis de cor e a apostila e vamos lá. Quando reduzimos uma palavra ou uma expressão escrita, fazemos uma abreviatura, ok? Temos que pensar que existem abreviaturas formais e informais, e que as formais, elas seguem uma regra. Elas têm ponto, elas têm letra maiúscula. Já a abreviatura informal é aquela que vocês utilizam nas redes sociais, que vocês reduzem a palavra, mas que nem todo mundo entende. Por que tem aula de abreviatura no nosso livro de língua portuguesa? Porque a abreviatura, ela é uma regra ortográfica. Ela existe e é preciso que todos entendam. Porque pode ter uma abreviatura num documento, por exemplo, numa carta. O senhor, a maioria das pessoas não escreve o senhor completo. Nós usamos o SR ponto. Então, numa abreviatura, existem regras na escrita. Então, quando é pedido para que vocês abreviem algo, vocês devem seguir a regra. Quando você vai abreviar a palavra rua, você usa o R maiúsculo ponto. Então, existe uma regra. É preciso o uso do ponto, tá? Então, é preciso que vocês estudem essas regras de abreviaturas formais, porque isso é questão de prova. E também que vocês memorizem o que é uma abreviatura, que é o quê? Quando nós reduzimos uma palavra na hora da escrita. Então, você pega uma palavra e você reduz o tamanho dela na hora de escrever, você está fazendo uma abreviatura. Quem compreendeu o que é abreviatura, faz um joia para mim. Joinha de todo mundo. Legal. Alguém tem alguma dúvida sobre a abreviatura? Quem tem dúvida, pode ligar o microfone. Tudo certo? Perfeito. Então, finalizamos aí a página 16. Nós vamos agora para a página 26 de língua portuguesa. Então, página 16, depois página 26. Podem deixar o livro aberto, que vamos fazer aí 26. Qual é a página, tia? 26, 26. Obrigada. Tia Jéssica, Oi? na página 17 tem um quadradinho amarelo. Eu queria saber se ele é preciso grifar ele ou não. Não precisa. Só na página 16. Obrigada. Nada. Agora nós vamos para a página 26 e 27. Pode trabalhar com o livro aberto. Nós vamos falar sobre linguagem formal e linguagem informal.
Nós estudamos que a linguagem formal, nós utilizamos a língua culta, a norma culta da língua portuguesa. Nós falamos corretamente, conjugamos os verbos corretamente, não usamos gírias, nem outros tipos de linguagem. A linguagem formal nós usamos na apresentação de um trabalho, ou com pessoas que nós não conhecemos, com pessoas que ainda vamos conhecer, por meio de cartas, e-mails, reclamações. Todas essas falas nós utilizamos a linguagem formal. Nós vimos também que a linguagem informal é aquela usada com pessoas que nós conhecemos, que nós temos intimidade, com os nossos familiares e amigos, quando nós estamos numa roda de conversa, ou pelo WhatsApp, quando nós estamos conversando pelas redes sociais, nós usamos a linguagem informal. Então, na página 26, nós temos aí o segundo parágrafo, que nós temos que grifar, que diz o seguinte: da mesma maneira, podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com as situações de comunicação. Ou seja, com quem vamos falar e com que objetivo. Nós vamos grifar aí até intimidade, tá? Para conversar com um amigo, por exemplo, costumamos utilizar uma linguagem mais espontânea, que é usada para falar com alguém desconhecido ou com quem não temos intimidade. Nós vamos grifar desde da mesma maneira até intimidade. Vou mostrar para vocês como ficou o meu. Então, desde a mesma maneira até intimidade. Esse parágrafo, ele explica exatamente o que eu acabei de dizer. Utilizamos a linguagem formal para falar com pessoas que nós não conhecemos, para escrever um e-mail, uma carta, uma reclamação, quando vamos apresentar um trabalho, uma entrevista de emprego, nós utilizamos a linguagem formal. A linguagem informal, ela é mais espontânea. A gente fala com quem tem intimidade, numa roda de amigos, numa conversa familiar. Então, é muito importante que vocês saibam essa diferença. Formal, momento sério. Informal, momento espontâneo, tá? E não confundir as duas coisas na hora da prova. Porque tem alunos que fazem isso. Então, lembrem, formal, lembra de terno, gravata, uma linguagem séria. Informal, lembra de uma roupa de esporte, lazer, você tá mais tranquilo, ok? Pode falar, João, quer falar alguma coisa? Eu queria saber sobre a prova, se ela vai ser pelo Google Formulário. Sim, as minhas serão. A de matemática eu não sei dizer, porque a matemática tem conta e etc, eu não sei confirmar. Mas todas as minhas são pelo Google Formulários. Vou explicar melhor sobre isso. Vou aproveitar a pergunta do João para explicar para vocês. As provas serão como foram da última vez. Terá um link no site, né, no dia de prova. Então, segunda-feira é minha prova de português. Então, a partir das 8 horas da manhã, haverá um link no site, na aba do 5º ano, que vocês clicando, vocês serão encaminhados para a prova de português. Vocês só poderão acessar a prova uma única vez. Então, vocês precisam de um momento calmo, tranquilo, que vocês estejam seguros e que vocês saibam que vocês vão conseguir começar e terminar a prova, porque só pode fazer uma vez. Então, entrou na prova, clicou no link, responde todas as questões e envia. Não precisa mandar nada por e-mail, porque quando você finaliza a sua prova, ela já vem para mim, ela já aparece na minha tela, ok? Então, não precisa se preocupar em mandar e-mail, mandar foto, e também não precisa se preocupar com correção, porque vocês não recebem a correção agora. Vocês só saberão a nota de vocês quando nós fecharmos o bimestre, ok? Isso vale para todas as provas que nós teremos. Terá um link no dia que vai ficar lá até às 11 horas da noite. Então, vocês têm das 8 da manhã às 11 horas da noite para decidir qual é o melhor horário para que vocês entrem e façam essa prova com segurança e responsabilidade. Lembrando os responsáveis que não pode ter nenhum tipo de ajuda. Vocês precisam ser honestos com vocês mesmos e levar a prova como um teste do que você aprendeu. Então, é preciso que você seja justo e honesto com você mesmo. Não tem nada a ver comigo. É com o que você aprendeu. Ok? Quem entendeu, faz joinha para mim. Ok, obrigada. Nada, eu que agradeço. Perfeito. Então, agora nós vamos para a página 27. Na página 27, nós vamos grifar o quadrado Tia, uma amarelo. pergunta. Quem está falando? Emanuele, pode falar. Tia, das outras vezes que a gente fez a prova, sempre precisava colocar um e-mail. Dessa vez também vai precisar colocar o e-mail, que nem das outras vezes? Sim, vai precisar colocar o e-mail que você costuma me mandar as correções das lições.
Porque a prova, ela faz uma ligação com as suas atividades. Então, você preenche o seu e-mail lá, que é o e-mail que você me manda as lições quando você faz no dia a dia. E depois você preenche o seu nome completo e a série, para que eu saiba quem é você, porque pelo e-mail não dá para achar. Ok? Ok. Por isso que tem sempre uma pergunta. Obrigada. É amarelo. Tem sempre uma pergunta que é qual o seu e-mail, uma pergunta do seu nome completo e a série. Ok? Essas perguntas não valem ponto, mas se elas não forem respondidas, não tem como eu identificar, tá? É para grifar todo o quadrado amarelo, ó. Página 27, todo esse quadradinho amarelo que explica linguagem formal e informal. Vou grifar também. Então, nós vamos grifar desde quando. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é formal. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal. Então, formal é uma linguagem séria com pessoas que nós não conhecemos, e informal, uma linguagem espontânea, descontraída, com pessoas que nós temos intimidade. Já grifei meu quadradinho amarelo, ficou assim, para que depois vocês possam reler e estudar e se preparar para a prova. Lembrando que a prova só existe porque o que é importante é o aprendizado de vocês e não a prova, tá? Tirar 10 na prova não significa que você sabe tudo. O importante é você reconhecer as diferenças das coisas que nós aprendemos. Depois da página 16, 26 e 27, nós vamos para a página 40. Alguém tem dúvida? Linguagem formal e informal, todo mundo ok? Perfeito. Então, nós vamos lá para a página 40, onde nós vamos falar sobre variação linguística geográfica. Em uma de nossas aulas, não sei se com vocês ou com o quarto, porque esse tema também entra no quarto Ô, tia, ano. que página? 40. 40. Não sei se foi na aula com vocês ou com o quarto ano, mas um aluno me perguntou: tia, mas como que eu vou saber de que região que é essa fala? Se eu não me engano, acho que foi a Gi. Mas, enfim, não é necessário saber a região do tipo de linguagem, não é isso. O importante vocês aprenderem aqui é que existe uma variação linguística geográfica. Eu quero saber o que é isso. Variação linguística geográfica é o quê? É a mudança, a diferença na linguagem e na fala das pessoas. De acordo com o quê? De acordo com a região em que elas vivem. Isso é variação geográfica. É você saber que existe uma diferença em quem mora aqui e quem mora lá em Pernambuco. E que se a pessoa que mora lá do outro lado do mapa, ela fala oxente, que não está errado. Que é só uma diferença, uma variação. Por que é importante estudarmos variação linguística geográfica? Para que não exista preconceito. Nossa, ele fala tudo errado. Não, ele fala de acordo com a linguagem da região em que ele vive. Certo? Na página 40, tem aí no primeiro parágrafo. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, que é a língua portuguesa falada no Brasil. Mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar é penal. Então, aqui o que a gente chama de estojo, lá eles chamam de penal. Então, nossa, se você ouvir a palavra penal, você não sabe nem o que significa, né? Por quê? Porque é variação linguística geográfica, depende da região. Já lá em Maceió, a brincadeira que aqui a gente chama de amarelinha, que é aquela de pular os quadradinhos, lá é chamada de avião. Caraca, tia. Muito diferente. Nós vamos grifar esse parágrafo desde gaúchos até avião. Lembrando que o que é importante não é você saber o que é falado onde. É só para você saber o que é uma variação linguística geográfica. Tia, que página mesmo é para grifar? Página 40, desde a palavra gaúchos até avião. O primeiro parágrafo todo. Página Obrigada. 40. Isso, imagina, por nada. Página 40, desde a palavra gaúchos até avião.
Existem palavras, gente, que só são faladas em determinadas regiões, tá? Tem palavras que falam lá no interior que nós nem usamos aqui. Por quê? Porque depende do nosso dia a dia, do que com que nós convivemos diariamente. E existem palavras aqui que nós utilizamos aqui na nossa área de São Paulo, que o pessoal do interior também não faz a menor ideia, tá bom? Então vamos agora para a página 41. Página 41. Grifar o quadrado amarelo. Tá logo aqui em cima, ó. As duas linhas do quadrado amarelo da página 41. Vamos grifar. Os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua conforme a região são chamados variedades linguísticas geográficas. É isso que é importante saber. Que a variação linguística geográfica é a diferença na língua, na fala, de acordo com a região em que a pessoa vive. Aí eu grifei, o meu ficou assim, ó, pintado, porque meu marca-texto sumiu, como eu já falei para vocês. Coisas da Ficou muito quarentena. bonito, tia. Obrigada. Quem conseguiu e quem entendeu, me dá um joinha. Quem acha que eu sou a melhor professora do mundo, dá outro joinha. Ai, olha. Tia, eu dou 500. Olha, unânime, muito obrigada, unânime. Agora, que nós já falamos sobre variação linguística, alguém tem alguma dúvida? Pode falar, João. Em algumas cidades tem uma... Não é bem uma espécie de um limão que chamam de limão capeta. Olha. É mais lá para Belo Horizonte. E aqui a gente nem sabe o que é esse limão porque nunca vi na vida. Exato. A gente conhece mais como limão rosa. Exato, isso é uma bela explicação de um exemplo de uma variação linguística geográfica. Muito bem. Além da variação linguística geográfica, também tem o sotaque. O sotaque, gente, é uma outra coisa. Por quê? Porque o sotaque tem a ver com o quê? Com o som. A palavra sotaque tem a ver com o som. O jeito que a pessoa puxa. Por exemplo, carioca, né? Que tem uma linguagem, pô, bicho, mais arrastada. Então, isso tem a ver com o som do que a pessoa fala. E a pessoa que mora no Pernambuco, no Nordeste, né? Ela já fala de um jeito diferente, né? A linguagem dela é diferente. E nós, paulistas, costumamos falar a palavra como se a gente estivesse separando sílabas. Nós falamos tudo certinho, corretamente, pausadamente, né? Então, isso tem muito a ver com a região do sotaque da pessoa. Mas aí o sotaque já é uma outra questão, que não tem a ver com variação linguística. A variação linguística tem a ver com a língua, conforme a pessoa fala, ou chama, ou escreve as palavras. E o sotaque tem a ver com o som com que ela pronuncia as palavras. Então, agora que nós já fizemos variação linguística e todo mundo entendeu, nós vamos aí para a página 52. É começando a ficar um pouquinho mais puxado. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Em todos assim, os lugares assim, a pronúncia da palavra muda? Como Tipo, assim? em Belo Horizonte, a mesma palavra, tipo, mandioca. Lá em Amazonas fala, tipo, aipim. Em Belo Horizonte, pode falar também aipim ou só em um lugar que pode falar a mesma coisa? Existem algumas poucas palavras que são faladas em apenas uma região. Por exemplo, no caso da mandioca, quem é paulista fala mandioca. Mas em outras regiões se chama aipim, em outras macaxeira. Depende muito da região. Isso é variação linguística, uma mesma coisa chamada por nomes diferentes, dependendo da localização em que a pessoa vive, tá? Por exemplo, que é o caso da pipa, que aqui a gente chama de pipa, tem uns lugares que chamam de papagaio, pandorga, quadrado. Então, cada região pode ter a sua variação linguística. Isso não significa que todas as palavras são diferentes, mas existem algumas que aqui a gente chama de um jeito e lá eles chamam de outro, em outro lugar a gente chama de outro. Por exemplo, menino. Nós usamos a palavra menino aqui em São Paulo, certo? Em outros lugares eles chamam de guri, piá, tá? Então isso é variação linguística geográfica, mas todas as palavras querem dizer menino. Isabela, solta ele. Pode falar, João. Jéssica, é mais em Curitiba que se fala piá. Isso, exatamente. Tia, que página mesmo? E se eu não me engano, guri é lá pra região do Rio Grande do Norte. Tia, que página, tia? Nós vamos depois para a página 52.
Obrigada. Tia, também lá na Bahia, em vez de menino, eles também falam guri. É verdade. Me deem só um minutinho. Oi, voltei. Vamos para a página 52, de língua portuguesa. A página 52 fala sobre substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele que é formado por uma palavra. Substantivo composto é aquele que precisa de mais de uma palavra. E isso não é só relacionado ao hífen, como eu falei na aula passada. Hífen é aquele tracinho que separa as palavras. Não é uma regra que o substantivo composto que ele tenha hífen. Para ser um substantivo composto, ele precisa ser a junção de duas palavras, como gira-sol. Não tem hífen, mas nós juntamos duas palavras para criar girassol, certo? A mesma coisa com a palavra paraquedas. Paraquedas não tem hífen, mas nós precisamos de duas palavras, o para e o quedas, para formar a palavra. Isso é um substantivo composto. O substantivo simples é aquele que é uma palavra só. Porco, peixe, guarda, ok? Onça. Isso é substantivo simples, quando você usa uma palavra só e você não precisou de outra para formá-la. Substantivo composto é quando você precisa de duas ou mais palavras e não necessariamente tendo hífen. Então, nós vamos grifar o quadrado amarelo da página 52, que é o quadradinho que, inclusive, nós completamos. Então, eu vou fazer a correção para que você primeiro veja se está certa essa atividade, tá bom? Substantivos simples são formados por apenas uma o quê? Palavra. Palavra. Isso, podem responder. Palavra. Isso mesmo, substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Já os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras. Isso, no plural. Ligadas ou não por um Hífen. Mãe, o celular já tá descarregando. Muito bem. Hífen. Lembrando que a palavra hífen começa com H. Podem desligar o microfone. Podem desligar. Lembrando que a palavra hífen é com H e tem um acento agudo no I. Então, vamos lá. Vou aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver. Tá? Ficou assim. Aí, nós vamos grifar agora esse quadrado amarelo todo. Grifar o quadrado amarelo! Então, desde substantivos até hífen. Lembrando que o substantivo composto, ele pode ou não ter hífen. Você tem que prestar atenção se para escrever aquela palavra foi usada uma só ou se precisou juntar duas. Ô, tia, qual mesmo? Qual mesmo o quê? O quadrado para grifar. O quadrado amarelo da página 52. Todo o quadrado amarelo. Substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Já os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras, ligadas ou não por hífen. Pode falar, João. Você poderia repetir? Estou repetindo já. Vamos lá. É para grifar o quadradinho amarelo da página 52, que está escrito: substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Já os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras, ligadas ou não por hífen, ok?
Alguém tem alguma dúvida sobre substantivo simples e composto? Não esqueçam, pessoal, não é obrigatório ter hífen no substantivo composto. Não é obrigatório. Substantivo composto pode ter duas palavras e não ter hífen. Ok. Tá? Não pode esquecer disso. Senão vai estar girassol lá. Ah, não, mas girassol é uma palavra só. Não, precisou da palavra gira e o sol para fazer girassol, tá bom? Agora nós vamos para a página 66 para concluirmos a matéria que cairá na prova. Que página, tia? 66, página 66, página 66 de língua portuguesa, que finaliza o nosso conteúdo para a prova sobre pretérito Obrigada. perfeito e pretérito imperfeito. Imagina. Então, vamos falar sobre pretérito. Esse pretérito cairá na prova. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito, eles falam do passado. Então, aí na atividade número 1, letra A, vocês não marcaram o X no passado? Nós agora Sim, vamos... tia. Marquei. Nós vamos circular essa informação, porque ela é Sim. muito importante. Ô, tia, que página? 66, página 66. Desliguem os microfones. Circulem a palavra. Aqui, ó. Só esperar que eu vou mostrar de novo, ó. Letra A, marcou um X no passado, é preciso circular. Para que vocês lembrem que o pretérito perfeito e um pretérito imperfeito, os dois falam do passado. Vamos agora entender a diferença. Tia, não entendi o que você falou. Ô, tia, não entendi o que você falou, porque aqui travou pra mim. Que é para circular, letra A, passado. Ok. Porque o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, os dois falam no passado. E agora vamos entender a diferença. Pessoal, o pretérito perfeito, ele fala de um passado recente. Uma coisa momentânea que aconteceu há pouco tempo, naquele momento. Certo? Eu tomei café. Significa que você fez isso ontem, há pouco tempo. Eu tomei café ontem. Eu tomei café sem açúcar. Eu viajei para Minas Gerais. Algo momentâneo, um passado recente. Certo? Isso é pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito, ele termina com ei, né? Quando você fala tomei, ou tomou, tomávamos. Isso tudo é pretérito perfeito. Quando você passa isso para o imperfeito, você joga isso para um passado distante. Uma coisa que você costumava fazer no passado, que você fazia mais vezes, mas num passado distante. Eu usava fralda, foi algum dos exemplos que nós tivemos. Eu chupava chupeta. Você não precisa dizer eu chupava chupeta quando eu era criança. Quando você usou o verbo chupar como chupava chupeta, isso já indica que é um passado distante. Quando você pegou o verbo usar e disse eu usava fralda, você já jogou isso para um passado distante, tá? E isso, o passado distante, é o pretérito imperfeito, que é um passado que está mais longe de você, uma coisa que você costumava fazer. Então, na página 66, eu pedi para que vocês circulassem, para que vocês saibam, quando for perguntado em que tempo está o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, pessoal. O pretérito perfeito é um passado próximo. Não, mas em que tempo está? Os dois. Em que tempo eles estão? estão no passado. Tomava. Os dois pretéritos estão no passado. Passado. Então, em que tempo está o pretérito perfeito e imperfeito? No passado. 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 Não está falando nem de presente. Isso, muito bem, Rafa. Não está falando nem de presente nem de futuro.
Os dois falam de passado. Então, se perguntar o tempo verbal, vocês sabem que os dois estão falando do que já passou. Tempo passado, tá? Agora, quando perguntar o que é o pretérito perfeito? Podem me falar. O perfeito? Isso, O perfeito é um passado próximo. exato. E o imperfeito é um passado mais longe. Alguém mais quer me falar? Mas ele já falou, então, né? Mas é bom Perfeito repetir é para algo que você. aconteceu há pouco tempo. E o imperfeito é algo que aconteceu há muito tempo. Isso, muito bom. O bom de vocês falarem é que quando você repete, o cérebro de vocês memoriza. Já falei isso para vocês, o nosso cérebro ele é seletivo. Ele só guarda algumas coisas. É por isso que a gente não esquece uma piada. Porque a gente escuta, a gente dá risada e a gente conta ela várias vezes, tá? Ô, tia Jéssica, ainda Ô, tem tia. geografia e outras coisas? Hoje não. Hoje é só português. A prova de segunda é português. Aí, quando for na segunda-feira, a tia Valesca vai fazer uma aula ao vivo para explicar de matemática e assim por diante. Pode falar, Lili. Ô, tia, semana que Lilian? vem já é... Ah, desculpa, Lili. Peraí, Zé. Pode falar, Lili. É que eu ia falar um negócio ali, que você tava falando sobre a gente falar, memorizar. Tia, eu falo sozinha. Eu falo pra mim mesma. Meu irmão já me gravou Isso. falando sozinha. Mas isso não é sinal de loucura, viu? Isso é sinal de inteligência. Porque quanto Isso, mais eu você vi o repete, negócio. quanto mais você repete as coisas para você mesma, no espelho, ou em casa, ou falando, você memoriza. É claro que é mais divertido contar para alguém, mas ainda mais numa pandemia, a gente não tem com quem conversar, então a gente fala com a gente mesmo, tá? Então é muito importante estudar lendo em voz alta, repetir as coisas para você mesmo, para você memorizar. Pode falar, Ô, Isaac. tia Jéssica. Isaac, agora. Ah, tio, eu já até esqueci o que eu ia falar. Tudo bem, é o Pedro que quer falar? Ô, tia Pode falar. Jéssica, na terça vai ter história? Pedro, vamos se concentrar em uma coisa de cada vez. Hoje é sexta-feira e nós estamos nos preparando para a segunda, que é a língua portuguesa. Vamos colocar um cronograma para vocês no site ainda hoje, que lá vai ter todas as provas que terão na semana e todas as páginas que precisam ser estudadas, tá bom? Aí vocês vão perder a ansiedade e vão conseguir se organizar melhor. Ô, tia, as provas vão ser nessa segunda, né? A partir Na do dia 8. segunda. A partir Ah, do dia obrigado. 8. Dia Obrigado, 8, tia. 9, 10, 11 e 12. Sim. Pessoal, Obrigado. página 67, página 67, grifem o quadrado amarelo, que tem a explicação. É o quadrado amarelo aqui em cima, apontei para o lugar errado. Aqui em cima, o primeiro quadrado que tem a explicação dos pretéritos, do que é o pretérito perfeito e o que é o pretérito imperfeito, para que Ok, vocês possam tia. ler. Então, desde a palavra quando até a palavra imperfeito. Então, quando for solicitado, passe a frase para o pretérito perfeito. Você vai pensar numa coisa que aconteceu ontem. Olha a dica. Passe a frase para o pretérito perfeito. Você vai pensar naquela frase como se tivesse acontecido ontem. Quando disser passe a frase para o pretérito imperfeito, você vai pensar naquilo que como se tivesse acontecido ano passado. Então, pretérito perfeito, você imagina a frase como se tivesse acontecido ontem. O pretérito imperfeito, você imagina aquela frase como se ela tivesse acontecido no ano passado. E aí, como é que você falaria? Tá? Então, pretérito perfeito, um passado recente, que você fez ali, naquele momento. Pretérito imperfeito, um passado distante, que você costumava fazer mais vezes. Ok? Quem entendeu, dá um joinha. Quem me ama, dá 2 joinhas. Ela é a gateta. Certo. Quem tem alguma dúvida, pode abrir o microfone. Perfeito. Ela é a gatinha preta. Pessoal, se for necessário, refaçam os exercícios, treinem, escrevam frases, tentem passar algumas frases da vida de vocês para o passado. Pode falar. Eu queria saber se no site vai ter o cronograma para as provas. Sim, João, As tem o páginas. cronograma completo com as páginas de estudos. Ah, tá. Muito obrigada. Tem o cronograma com a data da prova, qual a matéria da prova, quais as páginas de estudos,
qual é o horário das aulas ao vivo, tudo isso vai estar no cronograma. Qual vai ser o dia e horário para aula ao vivo para você estudar para aquela prova. E todas as aulas ao vivo são gravadas e colocadas no site para que vocês possam rever. As provas serão dadas no dia, a partir das 8 horas da manhã, tem o link, e ele fica até as 11 da noite, e você só pode acessá-lo uma vez. Tá bom? Acho que nós conseguimos Ele fica até finalizar. às 11 da noite ou às 11 da manhã? Às 11 da noite. Às 11 da noite, tá? Porque tem pais que chegam tarde, querem acompanhar, querem ver o filho fazendo, precisam ajudar vocês na concentração. Então, ele fica disponível das 8 da manhã às 11 da noite. Você precisa escolher um horário, porque você só pode acessar uma única vez. Pode falar, Eduarda. Pedro, desliga o seu microfone, que eu estou te ouvindo cantar. Eduarda, fala um pouquinho mais alto, por favor. Não estou te ouvindo ainda. Vê se o microfone está ligado. Não estou te ouvindo. Não está saindo sua voz. Talvez seja o fone, Duda. Tira o fone. Talvez seja o fone. Ó, tá falhando. Chat. Não, agora eu te ouvi. Pode falar. Vê se agora vai. Então, eu tenho dúvida no pretérito perfeito e imperfeito. Que, por exemplo, o pretérito perfeito, eles têm, entre aspas, uma regra que tem que terminar com o mesmo final. Tipo, ei, a. Não, porque depende muito, porque o verbo, ele flexiona, ele muda. Porque ele tem que combinar com o substantivo e ele tem que combinar com o pronome. Então, ele vai depender muito do pronome. Se é o nós, por exemplo, não é nós tomei. Entende? Ele vai ter que mudar o final, porque ele precisa combinar com o pronome nós. Então, é nós tomamos. Tomamos ontem. Agora, tomamos ontem. Aí você pensa num passado de 1 ano atrás. Nós tomávamos, não tomamos mais. Entende? Eles andam de bicicleta, tá no presente. Eles andam de bicicleta. Quando você vai passar isso para o passado? Eles andaram ontem. Você pensa no ontem, ó. Eles andaram de bicicleta. Agora, você vai pensar numa coisa lá no ano passado que eles não fazem mais. Eles andavam de bicicleta. Agora eles não andam mais. Entende? Então você precisa fazer esse pensamento na sua cabeça. Não tem uma regra assim específica. Você vai ter que pensar na frase mesmo. Por exemplo, ela gosta de boneca. Isso está no presente. Eu vou jogar isso para o passado, né? Para o pretérito perfeito. Ela gostou de brincar de boneca. Significa que ela fez isso ontem. Ela gostou de brincar de boneca ontem. Aí a gente vai supor que ela cresceu. Ela gostava de brincar de boneca. Então, ela gostava no passado, hoje ela já não gosta. Então, vai ter que fazer esse pensamento, esse raciocínio de pegar a frase, jogar ela para o ontem, ver como é que fica. Pegar a frase, jogar ela lá para 10 anos atrás e ver como é que fica. Essa dica do pensar na frase ontem e pensar na frase há 10 anos atrás é o que vai ajudar vocês. Agora, o final do verbo depende do substantivo, né? Que é aquele que dá nome, é sobre o que nós estamos falando, tá bom? Realmente confuso você imaginar. Você vai só conseguir compreender na hora da prática. Então, agora eu quero que vocês peguem um papel, ou no próprio livro de vocês, eu quero que vocês peguem um lápis. Peraí, tia. Esperando, pode ficar calmo, vamos lá. Tia, anotei o pretérito imperfeito e o pretérito imperfeito para ficar lendo e relembrar. Isso, agora eu vou dar um exercício para vocês. É lápis de escrever, tia? Pode ser. Vocês vão escrever 5 frases, depois vocês passam a limpo, depois vocês escrevem melhor, mais bonito no caderno. Só anotem aí em algum lugar. Lembrando que isso aqui vai ficar gravado, se vocês precisarem rever também. Eu vou dar 5 frases no presente que vocês deverão passar para o pretérito perfeito, um passado que aconteceu ontem,
e vão ter que passar para o pretérito imperfeito, um passado que aconteceu há 10 anos atrás. Deu para entender? Então, vamos lá. Frase número 1, posso falar? Sim. Peraí, tio. Já vai. Pode falar. A primeira frase é: ela anda de bicicleta. Ela anda de bicicleta. Isso, vocês não precisam repetir, que eu vou repetir, tá bom? Desliguem os microfones de vocês. Só fiquem calmos e escutem. Ela anda de bicicleta. Essa é a frase número 1. Vocês vão pegar essa frase, depois, com calma, pensando, vocês vão passar ela para o pretérito perfeito, que é um passado que aconteceu ontem. Aí vocês vão pegar essa frase e passar para o pretérito imperfeito, como se ela tivesse feito isso há 10 anos atrás e não faz mais. Próximo. Lucas compra carrinhos. Lucas compra carrinhos. Vocês vão pegar essa frase do presente, vão passar ela primeiro para o pretérito perfeito, como se isso tivesse acontecido ontem, e depois vocês vão passar ela para o pretérito imperfeito, como se ela tivesse acontecido há 10 anos atrás. Deu para entender? Certo. Frase número 3. Serão 5 frases. Ô, tia, eu não entendi a frase número 2. Tia. Lucas compra carrinhos. Lucas compra carrinhos. Pode falar, João. Sem gastar. Sem gastar. João. Tia Jéssica. Hã? Pode falar, Ana. Não, pode deixar. A minha dúvida já foi esclarecida. Tá bom. Pode falar, Ana. É pra passar pra qual pretérito, tia Jéssica? Primeiro para o perfeito e depois para o imperfeito. Esses 2 pretéritos que nós estamos estudando. Primeiro perfeito, como se tivesse acontecido ontem, que é uma dica, né? E o imperfeito, você imagina que aconteceu há 10 anos atrás. Só para dar uma dica de como você deve pensar essa frase. Então, a frase número 1 é: ela anda de bicicleta. Lucas compra carrinhos. Amanda, a frase número 3 é: Amanda gosta de boneca. Amanda gosta de boneca. Amanda gosta de boneca. Frase número 4. Nós jogamos futebol. Nós jogamos futebol. Nós jogamos futebol. E a frase número 5. Vitor e Bruna cantam na igreja. Vitor e Bruna Número 5. cantam. Tô repetindo. Pode silenciar os microfones, eu vou falar 3 vezes. Vitor e Bruna cantam na igreja. De novo. Vitor e Bruna cantam na igreja. Vou repetir as frases. Ela anda de bicicleta. Lucas compra carrinhos. Amanda gosta de boneca.
Nós jogamos futebol. Vitor e Bruna cantam na igreja. Essas 5 frases vocês terão que passar cada uma delas. Primeiro, para o pretérito perfeito. Imagine que aquilo aconteceu ontem. Como é que você falaria essa frase? Depois, vocês devem passar para o pretérito imperfeito. Imagine que aquela coisa, aquela frase, aconteceu há 10 anos atrás e não acontece mais. Ok? Quem entendeu, dá um joinha. Aí vem a seguinte pergunta. Tia Jéssica, e como você vai corrigir? Sabe como? Hoje à noite, eu vou colocar no site a resposta. Tá bom? Vai ter as frases lá corretamente para vocês conferirem se a de vocês está certa. Façam sozinhos, sigam a dica que eu acabei de dar, imagine a frase de ontem. Mas vai ser de 11 horas da noite? Não, vou deixar vocês fazerem. Fique à vontade para fazer. Qualquer coisa, amanhã de manhã vocês olham para ver se está certa de vocês, tá bom? Eu vou colocar no site só as frases digitadas, vou escrever correção e vou colocar as frases lá corretas, tá bom? Passada para o pretérito perfeito e imperfeito para que vocês confiram. Esse exercício é para colocar a cabeça de vocês para praticar. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ô, tia, antes de você colocar no site as frases corretas, a gente pode fazer no caderno de sala e te mandar por e-mail? Não precisa. Vocês devem sim fazer no caderno de português, organizar, fazer bonitinho, pular a linha e responder. Mas não precisa de foto, tá? Porque isso é um treino para vocês. E aí depois vocês vão fazer a correção. Depois vocês vão fazer a correção pelo que eu vou colocar lá no site. Aí vocês arrumam se caso estiver errado. A frase 4 é: nós jogamos futebol. Nós jogamos futebol. Entendeu, Pedro? Sim. Sim. Certo. Agora podem ligar os microfones, que nós vamos nos despedir. Pega! Repete assim. Sim, uma hora da tarde, mas eu vou ficar mais uma hora. Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui. Tchau! Saudades, tá? Já que quer me Prova para vocês na segunda. Beijo. Beijo. Tchau. Deus. Tchau, tia. Beijo. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Amo Vamos vocês. esperar ela sair, vamos ficar aqui. É verdade. Você vai esperar a tia sair. Aí eu saio. Tchau, amo vocês. Se Tchau, cuidem. tia. Bem. Preparem-se para a prova, estudem.